quando desperta, ela está em greve, ficará em greve até o próximo. Quero dizer que dia 21 é dia de São Luís Gonzaga. Eu gostaria que na próxima segunda-feira o Luís falasse um pouco sobre São Luís Gonzaga. Eu trarei um pouquinho se quiser eu ajudo, trago um pouquinho da vida dele. É um protetor dos jovens, santo dos jovens. Se morreu aos... jovem todos nós, né? Morreu aos 23 anos de idade. Fantástico. Não é? Vai cantar o quê, né? Asa Branca? São Luís Gonzaga? Pô, você imagina você que a Rádio Católica anuncia a morte do Luís Gonzaga, o rei do Baião. Parabéns. Fantástico. Muito bem. Bem alegria, como o Luís falou, um santo triste é um triste santo. Então vamos tentar. Essa historinha aqui, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção e pensassem um pouquinho que o Nasrudin é uma pessoa extraordinária. Vejam bem, alguém já deve conhecer essa história, já deve ter lido, mas eu relendo, eu gostaria de dizer aqui. Nasrudin passeava pelo mercado quando um homem se aproximou. Sei que és um grande mestre, Suf, disse. Hoje de manhã meu filho me pediu dinheiro para comprar uma vaca. Devo ajudá-lo? Essa não é uma situação de emergência. Então guarde mais uma semana antes de atender o seu filho. Mas tem condições de ajudá-lo agora? Que diferença fará esperar uma semana? Uma diferença muito grande, respondeu Nasrudin. A minha experiência mostra que as pessoas só dão valor a algo quando têm oportunidade de duvidar se irão ou não conseguir o que desejam. Pensem. Há pessoas que nos falam e nem a escutamos. Há pessoas que nos ferem e nem cicatrizes deixam. Mas há pessoas que simplesmente aparecem em nossa vida e nos marcam para sempre. Daqui a pouco eu vou te pedir auxílio. Um conto judaico fala de um rabino muito querido que viajou muitos dias para visitar e estudar com um rabino ainda melhor. Quando voltou, um dos seus discípulos foi correndo e lhe perguntou: Mestre, o que aprendeu com o Rebbe? Com o Rebbe, o mais santo dos santos. E o rabino respondeu: não aprendi nada. Só fui lá para ver como ele amarra os cadarços do seu sapato. No caminho que passa pela prática, espera aprender alguma coisa sobre o que move e sustenta esse místico. E quem sabe, com esse ato de amarrar os cordões do sapato,
talvez ele aprenda mais sobre o mistério da vida do que um estudo de uma escritura sagrada. A espiritualidade é isso, uma declaração de amor ao que é totalmente comum. Chega por hoje? Hoje eu termino aqui, porque eu tinha 20 folhas para ler, mas infelizmente o Luiz já me mandou embora. Aliás, os orientais dizem que quando você abraçar alguém, deve abraçar coração com coração. Enquanto eles me ajudam aqui, essa foto aqui, olha, foi tirada em Mendes, nos ofertada. É a foto de um dos estágios que ficou a fogueira que nós acendemos. E todo o nosso cuidado lá em Mendes, no trabalho que nós fizemos, né, já há 3 semanas, levando em conta que toda a nossa consciência, ou a busca da nossa consciência lá, de que estivéssemos todos juntos, ainda aqueles que não puderam ir fisicamente, era de encontrar, através do simbolismo de coisas, né, como o Otton está dizendo aqui, essa pode ser um bom mote para nós trabalharmos essa noite toda. Pequenas coisas podem significar muito. O ato de acender uma fogueira, ele isolado de qualquer coisa, pode não significar nada. Para nós, naquele instante, significava muita coisa, e a gente resolveu tirar a foto e colocar aqui, porque essa foto é muito significativa, né? É uma língua de fogo que sobe. E nós tínhamos uns reunidos lá, no Pentecostes, no Shavuot, onde, nas duas situações, tanto no Shavuot, lá na Bíblia, né, no Antigo Testamento, quanto no Pentecostes, que nós conhecemos, os cristãos, é descrito línguas de fogo que descem. Então, quando eu recebi isso aqui das mãos da Rosa, me chamou a atenção que foi um momento apanhado da fogueira, né, quando ela vai lá para cima. E ficou gravado para mim o fato de que esse é o momento, esse é o movimento que nós temos que estar fazendo todos os momentos e em todos os movimentos da nossa vida. Nos mínimos atos, no mais comum dos atos. E esse é o desafio que a gente se lança aqui na casa. Na verdade, a gente poderia dizer que esse é o desafio que nós temos sempre nos lançado aqui. Mas o tempo tem os seus mistérios, as suas peculiaridades. Ele existe, e nós vivemos nesse mundo do tempo e espaço com alguma razão, né? Olhamos isso também lá em Mendes. Vamos hoje tentar fazer isso aqui de novo, né? Mais uma vez, de uma outra forma. Se existe, é para que nós saibamos nos valer dele como auxiliar. E nós temos um tempo até o final do ano. E nós marcamos um encontro de novo em Mendes, no dia 27, no mês de novembro. Nós nos referimos, na semana passada, aqui em 27 de novembro, à marcação de um evento que aconteceu na França em 1830, e foi o aparecimento de Miriam de Nazaré, Maria, a uma noviça num convento em Paris. Numa coisa simples, não havia ninguém mais simples do que Catherine Lavouvet. Era uma noviça, não era nem freira ainda. Ela era encarregada da limpeza do convento, era uma aprendiz, uma menina, e ela foi mostrada encontrar a figura de Maria espelhando a Mãe Divina. Ainda que nós tenhamos dentro do catolicismo todos os problemas que são característicos, a gente às vezes bate, eu quero só ressaltar aqui, eu falo muito do catolicismo, mas isso se aplica a todas as religiões, tá? Se a gente olha dentro do fulcro estrutural de uma religião, por exemplo, vamos usar aqui o judaísmo e a Kabbalah. Kabbalah, dentro do judaísmo, encontra muito problema, né? O misticismo, o Vedanta, por exemplo, dentro da estrutura do sacerdócio brahmane, encontra muito problema. Vide, né? Nós hoje falamos de aqui a Bessa, Paramahansa Yogananda, Shri Yukteswar, outros campos que precisaram se desligar
da estrutura bramânica religiosa, para poder sair, se libertar mais. Então, fecha esse parênteses. Como a gente falou, os problemas que ela tinha no catolicismo é o fato de que uma mensagem espiritual dentro de uma estrutura rígida ela não tem muita facilidade de passar. Mas ela passou de tão intensa que era. Nossa Senhora das Graças, como é conhecida da Medalha Milagrosa, apareceu por 2 vezes, aliás, por 3 vezes, a Caterina Labouré, deixando uma simples, mas profundíssima mensagem do poder da graça. Então, essa marcação também é mais ou menos parecida com a outra, que nós tivemos, né? Uma série de coincidências, e lá, quando nós terminamos o nosso encontro, eu vi que ali toda semana tem gente chegando, toda semana tem encontro. Eu falei assim, quando é que vocês têm o próximo dia vago? Aí o cara disse assim, só em novembro. Eu falei, o quê? Ele falou, só então vamos marcar já. Mas eu não sabia que seria o dia 27 também. O dia 27 apareceu ali, na hora. Nessa soma de sinais, a gente reconheceu que a nossa busca, então, nesse tempo, por isso nós falamos do tempo, que são alguns meses, não significa que a gente não devesse estar buscando e que não continuemos a buscar daqui para frente, simbolizado nessa fogueira que vai para o alto, né? Nesse Pentecostes ao contrário, para que a gente faça a conexão, a nossa busca de entender o que seja viver em graça. Até lá, nós vamos trabalhar intensamente nisso. É algo mais profundo, por um lado aparentemente mais complexo, mas eu diria que é extremamente recompensante para quem toca de leve nesses campos maravilhosos da graça verdadeira. E aí, até o dia 27, nós temos tempo para aqueles que queiram se inscrever. Ainda não está fixo, ainda não tem confirmação, mas a ideia é que nós façamos o final dos nossos trabalhos, porque nós geralmente terminamos a coisa aqui na casa, os nossos encontros aqui de segundas, entramos em recessão, a primeira para a segunda semana de dezembro. Nós estamos com a ideia de não deixarmos de fazer um encontro aqui, mas o nosso grande encontro de ciclo fechado, de ciclo reiniciado, ser lá. Então, o tempo que nós vamos dar, depois ainda nós não vamos ainda anunciar nada, mas até para que dê tempo às pessoas para poderem se decidir que se queiram ir, aquelas que queiram ir e que tenham mais dificuldade de reunir a soma, a gente sempre falou isso aqui, ninguém vai deixar de ir porque não tem recursos. E aconteceu, né, de poder isto ser efetivamente realizado. Então, as pessoas já irem fazendo, de repente, pagando aos pouquinhos, porque lá nesse lugar, em Mendes, o valor é assim, mais barato não podia ser. Então, a nossa ideia é que nós estejamos no dia 27 lá, num estágio de busca, de trabalho interno, de trabalho refletido já nas nossas vidas, para que esse encontro sirva, para que a gente faça uma conexão em relação ao que recebemos e ao que temos que fazer, para que esse estado da graça se implante definitivamente nas nossas vidas. Essa palavra, essa expressão é realmente muito mal entendida. Já causou briga teológica, aliás, continua causando, né, entre teólogos de várias denominações, cristãs e não cristãs. Então, eu acho que a oportunidade é agora, é hora, porque como a gente falou aqui na semana passada, não há mais tempo para brincadeiras, é preciso que nós entremos dentro desta grande corrente de transformação do mundo, sem que sejamos, né, ou nos acreditemos privilegiados ou dotados de algum poder especial, nada disso. É um processo de soma de forças mesmo, uma mãozinha agarrando a outra. O fato é que, como em todos os processos, inclusive hoje a gente já sabe isso muito bem, até na ciência aplicada, a bomba atômica, infelizmente a bomba atômica, mas algumas outras utilizações da energia nuclear, nos falam de um conceito que ficou vulgarizado, que é o chamado conceito de massa crítica, em que apenas um átomo pode ser responsável, e é assim que acontece, por disparar a chamada reação em cadeia, que se perpetua e se multiplica. Então, quando a gente não acha que seja importante o movimento interno, quando a gente não acredita que os nossos movimentos internos reflitam fora de nós, ou quando a gente acredita que no máximo isso pode estar ali
né, no limite da nossa vida de relação com os nossos irmãos, pais, mães, gente no trabalho, né, o nosso mundinho. A gente acredita que o que a gente faz ou deixa de fazer interage e reage só ali. Isso é um grande engano. Nós precisamos estar cientes cada vez mais que cada um de nós é um reflexo do próprio universo, por inteiro, da criação por inteiro, em todos os seus níveis, e de como seres divinos estamos, sim, fazendo ou deixando de fazer o trabalho de retificação ou de retorno da criação no seu ciclo, porque eu vou falar um pouquinho disso hoje aqui, espero que rapidamente, espero que eu consiga, né? Esses processos de criação são cada vez mais claros, a existência desses processos de ciclos de descença e de ascensa, ou descida e subida, ascensão após uma descida. E nós estamos num processo em que, se estamos aqui neste universo chamado universo físico, é claro que caracterizada está que houve um processo de, vamos chamar assim, de materialização, de descida vibratória, de colapso vibratório. E nós estamos fazendo um movimento inverso, seja por que for, seja por que razão, porque a natureza do divino ainda é ignota para nós, mas o que a gente pode perceber é que este movimento existe, e é mais engano ainda nós nos acreditarmos divorciados dele, por nos acharmos pequenos, indignos, né, de menor monta a nossa importância. Não há mais importantes, nem menos importantes nesse grande jogo da criação. Então, o movimento de fazer subir novamente é nosso. E essa mão na mão, essa massa crítica a ser atingida, a mão que falta pode ser a nossa. Em todas as escolas místicas espirituais se entende o Messias ou o Salvador não como uma figura humana, física, que chegue externamente e resolva tudo. Seja até no próprio cristianismo místico, a começar pelo próprio Jesus. A gente já tem falado isso aqui. Jesus jamais disse: eu cheguei para resolver, eu sou o Messias. Ele sempre disse o seguinte: eu cheguei para mostrar para vocês que a natureza divina que está em mim, que é a do Pai, é a mesma que está em vocês. Então, nós sendo um, nós somos o Espírito. E quando vier o Consolador, ele fará isso tudo muito claro. O Paráclito, o Consolador, o Menachem, é apontado por ele, é apontado por todos aqueles, o Paramahansa Yogananda que foi citado hoje aqui, não sem razão. Swami Sri Terson nos fala da natureza divina que está em nós. Então, o Messias não é uma figura física, não é uma figura humana, é um estado de consciência. E quando o Messias chega e resolve tudo, significa que esse estado de consciência fragmentado, de repente, como numa reação em cadeia, mudou tudo. Então, quem pode dizer que para a reação em cadeia acontecer, não seja o nosso estado de transformação o último átomo responsável para fazer isso? Portanto, é o trabalho até fevereiro, até novembro. Gente, o tempo não existe. Vamos combinar assim. Essa é uma ótima justificativa foi passada. Então, para acordar vocês, que alguns. Até novembro, no dia 27, a gente pretende aqui, com os palestrantes que virão conosco, nós trabalharmos nesse sentido. Isso vai refletir praticamente, de forma prática nas nossas vidas, vai refletir não só nas nossas vidas particulares ou só nos nossos universos particulares, mas podem ter a certeza que estará se somando a reflexos outros que estão se somando também a outros tantos, que vai refletir no mundo. É preciso isso já, agora, não há mais tempo a perder. Tá? Então, ela está aqui, a parede, para que a gente possa ter essa consciência de que Maria não é um ícone de uma igreja. Maria representa a imagem da Mãe Divina, como todas vocês mulheres que aqui estão representam. Nessa plenitude, a Mãe é um estado do divino que precisa ser entendido, e nós vamos trabalhar nisso, porque realmente é através da percepção de maternidade divina que nós entramos nesse campo da graça. É trabalhar duro até lá.
Então nós vamos fazê-lo, certamente, até que quando nós nos encontremos novamente em mente, no dia 27 de novembro, a gente esteja... o que foi? Fevereiro não, novembro. Então, ninguém se esqueça mais disso. Bom, gente, então, eu poderia até dizer assim, vamos fazer logo essa meditação, porque o que importa é a gente trabalhar. Eu tenho escolhido, e não vão ser apenas meditações com os grupos de Elohim, com os sopros dos nomes de 72. Nós vamos trazer meditações mântricas aqui, né, da tradição védica. Estava escrito aqui o mantra de Tara Vermelha, com Taretam, que o Maurício escreveu. Nós vamos usar isso de várias formas, mas eu tenho explicado, quem não esteve aqui segunda-feira passada, a gente foi um pouquinho mais didático, distribuiu um papelzinho explicando a vocês por que isso aqui é assim. Hoje a gente não vai fazer isso de novo, não precisa temer. Nós vamos fazer. Mais importante do que entender, conhecer, é fazer, porque quando a gente faz, isso tem força. E nada melhor do que a experiência para mostrar. Fez, aconteceu, então olha só. Aí agora eu quero saber até por que essa história está ali, porque, caramba, eu consegui fazer com o mínimo grau de conexão, e isso mexeu alguma coisa, então isso tem uma consistência, isso não está lançado no nada, nem vem do nada, nem pertence a uma escola religiosa. Isso é que nós precisamos aprender aqui. Esses movimentos nós precisamos aprender. Então, quando a gente traz o Ian aqui, o Ian veio aqui na semana retrasada, falou de uma coisa muito importante, que é o que nós queremos batalhar um pouquinho em cima hoje. A partir de conceitos que ele trouxe, e que hoje se tornam, hoje eu quero dizer assim, no dia e na semana de hoje, se tornam bem agudos para que a gente possa buscar, trabalhar, realizar e transformar dentro de nós. Mas como a gente sempre faz, hoje eu tenho pouco espaço no quadro, mas vamos ver se eu queria começar com vocês com um conceito que aparentemente não tem nada a ver com isso. Quem conhece aqui um físico indiano chamado Amit Goswami, ou Goswami? Certamente muitos de vocês conhecem. Esse é um grande paladino a mostrar para nós que essas coisas todas que nós falamos, que nós dizemos aqui, quando a gente abre um quadro da árvore da vida, quando a gente abre um quadro que mostra os planos espirituais mais sutis e os menos sutis, como o universo da forma se faz, essas linguagens ditas religiosas hoje são extremamente traduzidas através de uma outra linguagem, que nada mais é do que uma linguagem que surgiu mais intensamente no século XVII e no século XVIII, a partir da Renascença, a chamada linguagem científica. E depois que surgiu o conceito já bem conhecido da mecânica quântica, né, que surpreendeu os cientistas do século XX, que junto com aquele primeiro movimento do Einstein, em que Einstein viu que a relatividade de tempo e espaço nos mostravam que tempo e espaço era uma realidade só, intrincada, que não se conseguia mexer num sem mexer no outro. E a mecânica quântica nos falando, né, da chamada imprevisibilidade dos fenômenos, mostrando que o observador de um fenômeno que aconteça vamos chamar assim, nos campos interiores do átomo, determinava a direção desse fenômeno. Alguns cientistas começaram a trabalhar isso e fizeram vínculos com espiritualidade. E aí eu queria, antes de começar a falar do que eu tenho para falar, contar uma experiência que nos é relatada pelo Amit Goswami em um dos seus livros. E que ele, por sua vez, escolheu porque foi uma experiência feita. Esse trabalho de tentar relacionar ciência com espiritualidade, gente, já correm desde a década de 60 do século passado. Então nós já temos aí 40 anos de gente neste campo da linguagem científica trabalhando intensamente, mostrando com clareza que certas coisas que nós acreditávamos ser apenas do domínio da fé ou no domínio do acreditar ou não, já podem ser trazidas até para o campo da experiência e nos auxiliam. Especificamente essa experiência foi feita na década de 90, no ano de 93, com pessoas que meditavam juntas para mostrar uma coisa, um conceito. Eu vou só escrever esse conceito aqui. Esse conceito é muito importante para nós. É só com ele que eu quero trabalhar hoje. A não linearidade, que é isso que eu estou aqui mal escrevendo a vocês, né? É algo que, num primeiro momento, ela fala contra todos os nossos conceitos lógicos.
Para a gente resumir a não linearidade numa coisa que é quase que absurda, a não linearidade diz o seguinte, né, entre outras tantas milhares de coisas, que eu posso, já que não há uma relação de causa e efeito como nós acreditamos que ela seja, quer dizer, o que é uma relação de causa e efeito como a gente acredita que ela seja? Se eu chegar agora e pegar aqui a mão do Maurício e fizer ele parar de escrever, eu não estou querendo que você pare de escrever, não. Eu estou causando, com esse ato meu, um efeito específico. Isso é tão claro para nós, porque eu tenho que tirar minha mão de cima da mão do Maurício para ele continuar escrevendo, como tantas outras coisas são claras, que nós estamos... Ninguém questiona isso. A não linearidade diz o seguinte: se eu, em algum momento, quiser fazer, eu posso fazer um movimento aqui que eu faço o movimento e o Maurício continua escrevendo. Se eu jogo essa caneta para cima, ela pode não cair, ela pode continuar subindo. Esse é o conceito não linear. Esse conceito não linear, levado a algumas outras eventualidades, faz o seguinte: pegaram duas pessoas, esse é o experimento, dois experientes meditadores, e puseram os dois meditando separadamente e fizeram medidas de eletroencefalograma em cada um deles. Cada um deles mostrou um padrão peculiar de eletroencefalograma. Depois, trouxeram esses dois meditadores para meditar em conjunto, vinculados, sabendo que iriam um e o outro meditar em conjunto. Os eletroencefalogramas foram medidos e começou a se perceber, quando eles dois estavam em conexão, que os padrões das ondas do eletroencefalograma estavam convergindo de uma forma estatisticamente significativa a padrões semelhantes. Aí faz-se uma pergunta assim: mas peraí, isso pode ser uma exceção do acaso, pode ter acontecido aqui um padrão que vai acontecer. Isso tem alguma relação causal? Aí pegaram essas duas pessoas, afastaram, eles podem estar olhando um para o outro, né? Podem estar, de repente, existe qualquer contato que a gente não possa saber, mas, cara, então, espaço e tempo podem ter causa ou podem não ter. Afastem essas pessoas e coloquem elas bem longe uma da outra em termos de distância. Façam o mesmo eletroencefalograma com uma coisa a mais. Façam uma determinada técnica que se usa flashes de luz, que provocam o que a gente chama de potencial evocado dentro dos eletroencefalogramas. E começou a se perceber que quando se fazia num, sem que o outro estivesse recebendo flash de luz, o potencial evocado que aparecia num se refletia no outro, lá a 100 km de distância. Isso é mexer com o espaço. Mexer com o tempo. Essa também é uma experiência que parece mágica. Pegaram vários paranormais experientes em telecinese, ou que seja influência da mente sobre a matéria, e pediram que eles ficassem esperando chegar a eles uma determinada ação, uma determinada missão a fazer. Eles não sabiam o que era. Aí um cientista pegou um grupo de computadores e fez o que a gente chama de teste randômico para criar números a partir, como a gente faz em loteria, né? Hoje está bastante divulgado. Você quer as loterias eletrônicas, que você aperta o computador lá e dá o número, e você tirou ou não tirou de acordo com esse teste randômico. Muito bem. Foi feito seguidamente, de forma randômica, e se imprimiram os resultados num papel. Se levaram a esses sensitivos potentes em telecinese, num envelope lacrado, extremamente controlado por condições laboratoriais, e pediram que eles trabalhassem para criar uma sequência de números a partir do algarismo 8 e 9, que pudessem se repetir numa sequência não randômica. Aí eles pararam para pensar e falaram assim: caralho, como é que pode fazer isso, né? Os caras fizeram isso num computador lá à distância, imprimiram isso no papel e levaram um lacrado, não teve roubo na história, para onde estavam os sensitivos que não sabiam o que iam fazer até a hora que foram apresentados ao que tinham que fazer. E disseram: agora vocês se concentrem e tentem fazer. Só disseram para eles uma coisa: aqui nesses papéis estão algarismos. Tentem criar uma sequência lógica com números 8 e 9. Gente, pasmem. No papel já impresso, apareceu uma sequência de algarismos 8 e 9
numa previsão estatística extremamente confiável, num índice extremamente confiável dentro dos parâmetros de estatística. Aí a gente pergunta assim, pode mudar o que está escrito no papel? Hein, Maurício? Você fez assim essa sua expressão não me vai fazer continuar. Você entendeu o que eu falei? Mais ou menos, porque a gente mudou. Significa mais ou menos assim. Vamos simplificar. Isso aqui é uma extrema simplificação. Aqui tem um regime. Eu ponho no papel e vou pedir para tirar uma dessas letras. Os caras depois você tira o papel e o papel está com uma outra letra. Aí você para pensar e diz assim, caramba. Bom, eu só estou querendo ressaltar que isso é experiência científica, já feita e refeita, documentada, né? Foi repetido. Uma das coisas que é importante em experiências científicas é que seja repetido por outros, em outros lugares. Isso é uma forma que se usa para se aceitar algo cientificamente. Aí a gente pode perguntar, por que a gente não sabe muito bem disso? Né? Por que essa coisa não é tão divulgada? Ou quando é divulgada é para aparecer no Fantástico, para depois aquele mágico, né, o perseguidor de paranormal, entrar com uma reportagem logo depois, desmascarando uma outra pessoa, que não tem nada a ver com aquilo, mas para fazer a conexão. Porque nós estamos vivendo, como disse o nosso Ian, né, num deserto de busca da Terra Prometida. Nosso deserto é esse aqui. O mundo material, quer dizer, nós estávamos, muitos de nós ainda estão no Egito. Quem esteve aqui, lembra que o Ian usou os 3 estados, ou as 3 terras, o Egito, o deserto e a Terra Prometida, como estados de consciência. São estados de consciência que a gente precisa deixar de estar para atingir. Nós estamos, nesse momento, ou no Egito ou na Terra Prometida. Egito é restrição, a palavra já diz isso. Egito é limite, Egito é não pode, Egito é escravidão. Esse processo que nós fizemos agora aqui, ao ouvir uma história como essa, e fazer, mas pode, é reflexo do nosso estado egípcio. Não pode para nós, é porque ninguém acredita que alguém, até porque se nós sentarmos aqui agora e tentarmos fazer isso, provavelmente não consigamos. Então esses processos repetidos sempre reforçam o fato de, caramba, essa lorota da carotinha é mentira, não serve para a minha vida, não vale, isso aqui só vale para a gente olhar a história do paranormal, mas para a minha vida aqui, para essa que eu estou lutando e batalhando no mesmo dia, essa história não vale. E aí, é por isso que eu queria que a gente conversasse hoje um pouquinho, antes de fazer a nossa meditação, sobre um fato de não linearidade acontecido em 2 momentos. Eu sempre estou gostando agora, achando legal essa ideia, a gente falar uma coisa do Antigo e falar do Novo Testamento. Né? Porque é interessante a gente mostrar esses links que não são, não são propriedade de ninguém. No Novo Testamento existe um fato marcante para todos nós, que na certa todos nós pensamos ser uma história muito bonita, pode até ter acontecido, mas que para nós, se ainda a gente acredita que aconteceu, a gente acha que aconteceu lá 2008 anos, 9 anos atrás, né? E que foi um fato. Se a gente acha que aconteceu, se a gente não acredita ou não acredita isso, é um processo, enfim, de tradição, ou que não acredita mesmo, mas se acha que aconteceu, aquilo foi um evento solto, e que não tem nenhuma conexão com o nosso momento de vida, nem com a nossa vida diária. Jesus, entre outras coisas, ele fez um chamado milagre, que foi o da multiplicação dos pães e dos peixes. Todos vocês já ouviram falar desse milagre, né? E das circunstâncias em que se deu esse milagre, e só para a gente lembrar que tudo que é escritura de natureza espiritual é código, assim são os chamados evangelhos, são códigos. Tanto são códigos que passou para nós, a partir de um fato histórico que houve, o fato que Jesus tinha lá as suas mãos, né? Quantos pães e quantos peixes? 5 e 2. Né? Isso já é um código por si só, mas a gente hoje não tem tempo para trabalhar em cima desse código. Vamos trabalhar pelo fato em si. Ele, com esse número exíguo de coisas, ao lado de uma multidão que estava pedindo, pelo amor de Deus, comida, que já tinha passado o dia,
num lugar maravilhoso, à beira do lago, no crepúsculo. Ele reúne as pessoas à sua volta e diz aos apóstolos simplesmente: peguem, botem na cesta e comecem a dar para as pessoas. Os apóstolos, movidos por alguma coisa que eles não sabiam bem o que era, começaram a fazer. E daquelas cestas vazias começaram a sair pães e peixes e alimentaram 4.000 e poucas pessoas. E ainda sobrou. Sobraram, na verdade, 12 cestos cheios de pães e peixes. Isso também é código. Mas o fato que nos interessa mais aqui é um outro, que a gente vai vincular a um fato ocorrido no que a gente chama de Antigo Testamento. E que tem realidade e força prática para nós, na nossa vida agora. Esse é que é o interesse da gente. A gente não está aqui para fazer hermenêutica de texto, nem estudo de livros. Isso é para uma outra hora, quem sabe um dia, para quem gosta, mais fácil. O fato que acontece depois é muito importante, passa-se logo depois disso. O dia nasce, e Jesus sai com os seus apóstolos, né? Meio que fugido até, porque vocês imaginem 4, 5 mil pessoas naquela época em volta de alguém, ali na beira de um lago, tudo criava problema. Ele saiu meio que pelo lago, e o lago é grande, né? Quem já esteve lá sabe que esse lago de Kinneret, o lago de Genezaré, é um lago grande. Eles vão passar para o outro lado do lago. E lá no meio do lago, né, essa multidão, só para fazer um parênteses aqui, ela deu a volta correndo espertamente, depois chegaram, foram encontrar ele lá. E Jesus deu uma bronca, assim: olha, vocês estão aqui, eu sei o que vocês estão. Vocês estão querendo mais pão e mais peixe, mas esse não é o pão nem o peixe que interessa. Há outros alimentos muito mais importantes. Então, ali naquele segundo momento. Mas no meio do lago, ele com os apóstolos, alguém que eu não devo sei quem foi, imagino qual dos dois, cada hora era um fazia, dizia: olha aqui, mestre, nós estamos com um problema. Qual é? A gente está sem dinheiro e não tem nada para a gente comer. Eu estou rindo porque esse fato é risível, tanto que provoca uma resposta de Jesus que está escrita lá nos evangelhos. Vem cá, qual é o grau de consciência de vocês? Vocês estavam comigo algumas horas atrás? Vocês estão aqui agora? Vocês entenderam alguma coisa? Esse deve ter sido algum dos muitos desabafos que ele fez. E a partir daí ele faz um outro alimento, e há algo que alimenta o homem, do qual tudo vem. Se você não se alimenta do Espírito, não há alimento que te alimente, nem nenhum alimento bastará, por mais que você tenha. Esse fato, ele espelha exatamente a mesma coisa que um outro que eu vou contar para vocês agora. Nós estamos no deserto. E no deserto, junto com um povo de mais de 600 mil pessoas à volta de Moisés, que tinha há 2 anos. Aliás, essa é uma pergunta que a gente pode fazer, eu já fiz ela algumas vezes aqui, né? Vou fazer ela daqui a pouco de novo. Esse povo tinha saído de um lugar chamado Egito, onde eles eram escravos. Mas eram escravos de uma forma interessante, porque escravos que tinham panelas de carne, que tinham comida, que tinham casas, né? Que tinham pertences, bois, enfim, ouro. Né? Então era uma escravidão que a gente lembra do Ian aqui quando falou, a gente percebe que isso é código. A escravidão é um estado. E aí saíram atrás de Moisés. Nós já falamos aqui, um dos episódios mais marcantes, o mar se abre à frente de todo um povo que passa, e esse povo entra num deserto porque é uma terra prometida esperando. Algumas coisas acontecem, né? Algumas reclamações já começam, alguns levantes contra Moisés, vamos lá. Outros milagres se sucedem, por exemplo, como o maná. O maná é alguma coisa impressionante, porque reflete um pouco isso aqui que nós ouvimos e vimos Jesus fazer. O maná amanhecia todas as manhãs à beira do acampamento do povo, que era instruído para recolhê-lo, consumi-lo e não guardar jamais de um dia para outro. Tudo não linear, né, gente? A gente aqui, nesse Egito que a gente vive, a gente está sempre ensinado a guardar. O único cara que guardou o maná no Shabat atrapalhou o povo inteiro.
Ele começou a estragar, deu um bicho, uma coisa horrorosa, e Deus, que naquele momento se manifestava, apareceu e disse assim, tem alguém, ela está lembrando bem aqui, que guardou. Jesus, na oração dele, chamada oração sacerdotal, quando foi pedido para ensinar, ele pediu, dai-nos o pão de cada dia. Bom, esse maná já estava acompanhando o povo, que não estava satisfeito. Começou a dizer que estava cheio do maná. Queria carne, queria comer carne. E veio um bando de codornas que pousou no acampamento e foi, enfim, se valeu. Depois de um momento, houve uma revolta muito séria. Nós estamos chegando, vou contar uma história para vocês aqui para a gente falar depois de tempo. Logo depois, Moisés tinha tomado uma mulher etíope, como era mais, naquela época era comum que o homem pudesse ter mais de uma mulher. E ele tinha tomado uma mulher etíope. E sua irmã e seu irmão ficaram revoltadíssimos com isso e começaram a falar. E há o fato de Miriam, tem o mesmo nome de Maria, aliás, né? Esse nome Miriam é Maria, a irmã de Moshe se chamava Maria. Os dois, por falar e por incitar, até sem querer, uma revolta que estava surda e começou a crescer, ficaram instantaneamente leprosos. E foi preciso que Moisés pedisse a Deus, aquela frase célebre, né, que a gente tem ouvido aqui, por favor, Deus, cure-a. Pedindo cura a sua irmã e Deus curou. Aí tem um fato que eu quero me centralizar com vocês agora, que vai nos remeter lá à mesma história dos pães e dos peixes e algumas outras histórias do Novo Testamento. Eles chegam à beira da terra prometida. Quem sabe quanto tempo tinha passado desde que saiu do Egito? 2 anos. 2 anos. Alguém falou 40 e alguém falou 2. Quem é que está certo? 2 anos. Certeza absoluta. Nesse momento aqui, 2 anos e alguns meses, tinham levado esse povo inteiro, ainda que reclamasse, às beiras de um local chamado Terra Prometida. A terra de Canaã tinha sido prometida desde os patriarcas. Quando chegou lá, Moisés, lidando com essa revolta, queria meio que entrar, mas ouvindo o clamor das pessoas, ele resolveu pegar os chamados 12 espiões para que fossem à terra prometida fazer uma averiguação. Agora começa a nossa história de linearidade e não linearidade, ou causalidade e não causalidade. Vem cá. Caramba. O cara, desculpe chamar Moisés de cara, mas é que a gente poder fazer a coisa do ele recebe de Deus o que recebeu no Sinai. Ele sai titubeando e realiza o que realizou. Eles caminham e fazem o que fizeram. Revolta para lá, revolta para cá. Estão em direção a um lugar que foi recomendado e dito que de lá eles jamais sairiam, porque nessa terra prometida manava leite e mel e ela havia sido dada ao povo de Israel. Quando chega na porta da terra, faz sentido que 12, eram esses 12 aqui. Agora vamos começar a traduzir esse processo para a gente, que a gente chega depois lá em Jesus. Veja, 12. A gente podia pensar assim, quem são esses 12? Vamos saber o que eles fizeram primeiro. Eles foram. Já começa a ficar estranho sair 12, porque era ou não era depois de 2 anos de deserto para a gente sair e entrar direto nessa terra? Né? Ainda mais que havia uma voz divina dizendo assim, eu preparei essa terra para vocês, essa terra é assim, vocês saiam e vão para lá. Chegou na porta, peraí, vamos mandar um espião, um grupo de espiões para saber se é mesmo? Mas isso foi feito. Moisés era bastante conciliador, apesar de às vezes a gente achar que não era. Ele concordou e disse assim, tá bom, vamos escolher 12 príncipes de tribo, e esses 12 eram pessoas que estavam num estado de extrema espiritualização, se a gente tirasse uma foto naquele momento. Eram chamadas pessoas, os príncipes eram caras que viviam vinculados, eram chamados de nazireus, por exemplo, que eram pessoas que faziam votos de espiritualidade. Eram pessoas que comandavam as suas tribos em questões espirituais em nome de Moisés. E ele pegou essas pessoas e mandou.
E os caras foram. E chegaram lá e viram o leite e o mel. Viram as uvas, viram a beleza da terra. Só que, quando voltaram, 10 deles contaram. Eu não gosto de falar essa palavra mentira, mas além disso aqui, eles viram uns caras altos, uns gigantes, né? Aliás, o filme Guerra nas Estrelas, o nosso Darth Vader chama Anakin, porque Anakin era o nome de uma das espécies de gigantes que viviam nessa terra prometida, como os Nephilim e outros tantos. Eles viram aqueles caras, se fixaram naquilo e resolveram voltar e dizer assim, estava errado, mas não tem o mínimo, mas a mínima chance da gente entrar lá, mas não tem. A gente parece um gafanhoto, os caras têm 3 metros de altura, nós não vamos conseguir, os nossos filhos vão morrer, nós vamos ser tomados por escravos. Você tirou a gente do Egito e trouxe a gente até aqui para isso? Não pode. Isso são 10. Vieram outros 2. Um deles chamava-se Josué, né, em português. Mas eu queria falar um pouquinho do nome dele em hebraico. Yehoshua. O outro se chamava Caleb. Ou Caleb. Esses 2 chegaram para assim, não, é o contrário. Pelo contrário, a terra tem leite e mel, a terra é maravilhosa, esses gigantes estão lá, mas vem cá, quem é que tirou a gente do Egito? Quem é que trouxe a gente até aqui? Não foi a mão do divino? Então, se tem gigante ou não tem gigante, não importa. Nós temos que entrar, e começou uma briga, uma revolta grave, uma revolta séria, entre a palavra de 2 contra a palavra de 10. E Moisés ficou, e o que ele fazia, sempre fazia, era entrar em estados de consciência superior e pediu que Deus se manifestasse, dissesse algumas coisas. E Deus disse, olha aqui, eu queria ver o que vocês iam fazer. Vocês quiseram mandar espião? Não precisavam ter feito isso. Mas já que mandaram, né? Afinal vocês são meus filhos e têm o livre-arbítrio para fazer o que quiser, vocês estão presos agora ao ato que vocês fizeram. Por estarem presos, todo esse povo que duvidou e que não quis entrar na terra que eu preparei, vai passar 40 anos caminhando pelo mesmo deserto. O mesmo que em 2 anos poderia ter aberto o caminho a vocês à entrada na terra. Então, quando a gente fala de 40 anos de deserto, às vezes a gente tem uma ideia de que o povo andou realmente 40 anos até chegar lá. Mas não. Você sabe como é que eles andavam? Até então, até aquele dia, era assim. Era uma manifestação espiritual fantástica. Vinha aquela nuvem de luz espiritual andando na frente dele de dia, e à noite aquilo se transformava uma coisa mais ou menos parecida assim, andando na frente. Quando eles tinham que parar, a nuvem baixava e descia. E aí eles paravam. E quando eles ficavam acampados, a nuvem ficava ali. De repente a nuvem levantava de novo, eles já sabiam que a nuvem levanta acampamento e vamos. Isso foi por 2 anos, até a porta da terra. Como é que vocês podem acreditar que a pessoa chega na beira de uma terra dessa guiada assim e diz assim, vou mandar um espião? O que o cara ia ver lá? No momento que ele se liga a isso, ele só vai ver a catástrofe e tudo aquilo que ele pudesse ver. Ele criou aquele movimento e a volta, então agora vocês vão andar e vão andar sem tenda. Aliás, em alguns momentos apareceu, com tenda assim, vão andar sem nuvem. A nuvem apareceu e fez darem voltas enormes, vocês olharem o trajeto, porque Deus disse o seguinte, né? Olha só, vão andar, sabe por quê? Vocês disseram, né? Vão pegar os filhos e as mães. Mas são esses filhos que vocês disseram que iam morrer, eles é que vão ver a terra. Nenhum de vocês vai ver. E assim aconteceu. E 2 vão ver. Yehoshua e Caleb. De que forma? Aí, só esse últimozinho aqui pra gente. Esse nome Yehoshua vocês já ouviram falar, não já? Eu sempre repito ele aqui. Esse é o nome de Jesus. Yehoshua. Ele se chamava Oshua. Em português, Osea.
um profeta que se chama Osés, para quem conhece o Velho Testamento. Moisés acrescentou 2 letras ao seu nome. Isso para a gente ver, quando a gente fala aqui das letras, né? Essa história da letra, de código, que a letra não é nada. Quando a gente acrescenta a letra, é um código que está acontecendo. Acrescenta essa vírgulazinha, essa letra chamada Yud. E separando, ele já tinha um rei aqui antes. Rocher começava com rei. Na hora que ele coloca Yud e rei, desculpe, tem aqui na frente para vocês verem. Ele jogou essas 2 letras em cima do nome de uma pessoa humana. Essa letra daqui remete à natureza Pai de Deus, paterna. É uma consciência profunda porque é a semente. Esta segunda, na posição que ela está, ela remete à natureza materna, divina de Deus. É desta fecundação que nasce toda a criação, como ela se dá, e é desta fecundação que nasce toda a volta. Quando nós, porque essas 2 outras letras aqui, que estão aqui, tem um detalhe dentro delas. Essas lidam com perfeição absoluta. Essas lidam com relatividade. E esta que é igual a essa, há um momento em que ela se separa, ou pensa estar separada, e é isso que cria o caos, é isso que cria a queda. Porque esta letra aqui representa Malchut, ou reino. Só que nesse momento é um reino físico, é um reino de restrição, é um reino de dúvida, é um reino de medo, é um reino de completa prisão à linearidade, sem que nós acreditemos que possamos fazer o que somos capazes de realizar, se nós fazemos o movimento inverso, tanto que todas as tradições. Yogananda tem uma música que diz assim: cantarei teu nome, beberei teu nome, me embriagarei pelo teu nome. Quando a gente ouve essa música assim, quem não conhece, o que o Yogananda está querendo dizer? O cantar e embriagar significa fazer a união desse nome. Yoshua, quando Moshe jogou esta letra aqui, fez a fusão do pai e da mãe. Os códigos são muitos nesses estudos, nesse aqui são a beça. O Zohar dedica algumas passagens a isso. Esse livro está aqui embaixo. Jesus, quando fez o movimento dos peixes, usando 5, 2, fez também um código muito semelhante a isso aqui, na soma de 7, sobrando 12 sextos. Foram 12 os espiões e 2 voltaram. Você lembra dos 2 peixes? Eu agora vou contar a história para vocês de Caleb. Yoshua já é eu diria o seguinte: Yoshua significa Josué, e foi o seguinte, quem não sabe a história também, Moisés, ele para no Monte Nebo, e Deus diz a ele o seguinte: você não vai na terra prometida. A gente sabe até que ele já estava lá internamente, mas por uma coisa que ele fez, você não vai. Quem vai levar vai ser Yoshua. Ele vai e leva o povo, e Josué realmente entra, ele é que entra, estabelece o povo em Canaã. Mas ele é o reflexo da divindade, é por isso que ele significa, a palavra significa aquele que salva, aquele que recebe a salvação. Mas é Josué lá, é Jesus aqui, é Paramahans ali, é você aqui, é você. Nós todos temos dentro de nós o Yoshua. Só que, como para nós fazer o que Yoshua fez com tanta facilidade, ele não questionou em nenhum momento aquilo que Moisés nem Deus tinha dito. Yoshua era aquele fiel escuteiro que não duvidava a ponto nenhum, tanto que ele entrou e saiu dizendo o seguinte: eu vou gritar porque esses caras estão falando tudo errado, eu só estou vendo leite, mel, uvas à vontade, eu estou vendo pastagens, trigo, eu não estou vendo nada do que eles estão vendo. Pelo amor de Deus. Ele tentou romper essa revolta. Caleb era diferente. Caleb é um outro lado nosso, e nós precisamos lidar com esses 2 aqui, para que a gente possa trabalhar, já que a gente não é Yoshua definitivamente, né? Pelo menos por enquanto, nosso estado é esse aqui, como fez o Caleb. Como na verdade fez Pedro, por exemplo. Pedro representa muito Caleb, o apóstolo Pedro. Lembrem-se que ele andou na água, quando ele viu Jesus caminhando, quando ele olhou que ele estava fazendo isso numa coisa líquida, ele olhou e começou a afundar, e Jesus veio e pegou a mão e falou assim: homem de pouca fé, e puxou.
Caleb, quando chegou lá, ficou apavorado. Ele viu os gigantes, viu tudo, e se perdeu dos outros 10, achou que ia morrer, começou a correr, até que ele foi dar num lugar chamado Hebron, onde estão os túmulos de Abraão, Isaac e Jacó, os 3 patriarcas. Ele parou ali. Isso é código também, tá, gente? Não é só a história. Os 3 representam as 3 colunas de manifestação do universo, não são pessoas físicas. Quando ele chegou ali, deu uma coisa nele, ele começou a orar, pedir ajuda, e de repente tudo se clareou. Ele ficou tomado por aquilo que nós chamamos de estado de graça, mas ele precisou fazer um movimento. Ele estava apavorado, ele se dirigiu em direção, código, né, a árvore da vida, as 3, largou a árvore do bem e do mal, porque Moisés falou assim: tomem cuidado, olhem para lá para vocês não venciar a árvore lá. Que árvore é essa? A árvore da dualidade, da separação. E o Yoshua não teve problema nenhum, ele já estava. Quando Caleb caiu em si, ele foi tomado por esse estado de graça, ele saiu e passou no meio de todo mundo, dos gigantes, dos anaquins, dos nefilins, passou reto, e ainda trazendo na mão dele exemplares daquilo que ele tinha visto lá. As uvas, o mel, o leite. Caleb, somos mais nós. Caleb, só para que a gente... Eu não vou entrar mais em código não, para a gente poder fazer a nossa meditação. Lembre-se que somos mais nós, mas que no final das contas, quando Deus diz assim: 40 anos vagam no deserto, mas 2 daqui vão resistir e vão entrar. Yoshua e Caleb. Os 2 de som são os 2 aspectos da nossa natureza. E que, em código falando, quanto mais nós somos Caleb, quanto mais a gente perde o medo, nós vamos nos fundindo a Yoshua. Caleb é o ego que faz força, é o ego que batalha, né? Somos nós aqui. E duvida no primeiro momento que quer sair correndo, e o cara sai correndo. Só que ele deu, de repente ele bateu num local santo e foi tomado pelo Espírito Santo. Em hebraico, Shekhinah. 10 é um número que marca Malchut, ou reino físico. Quando a gente está preso na linearidade, o número 10 significa Malchut está cindido do resto da unidade. Aí tem problema. Aqui tem karma, aqui tem dor, aqui tem sofrimento, aqui tem 40 anos de deserto. Na hora que a gente vai para os 2 e funde esses 2 em um, a gente sai do deserto e vai à terra prometida. Os 40 anos podem se transformar novamente em 2 a qualquer instante. E eu pedi para que a gente colocasse esse nome dos 72 sopros de Elohim. É esse nome que está posto aqui, tá? É o nome na ordem da primeira linha, é o 5º nome na primeira linha e também, portanto, na 5ª coluna da primeira linha, olhado da direita para a esquerda. Esse nome, ele tradicionalmente é um nome relativo à cura, né? Todos vocês que já viram aí, veem que esse nome tem a ver com cura, ele tem um poder. O Leão conta a história da gata dele, né? Contou que ele só com esse nome aqui, a gata, quantos anos tinha a gata dele, né? 21. Ia morrer aos 12, né? Aos 14. Eu digo a vocês que eu já experimentei esse nome também algumas vezes, em algumas situações razoavelmente complicadas. Só que tem uma novidade em relação a ele aqui. Quando a gente fala em cura, a gente tem que entender cura em algo muito mais profundo. Não é só a cura da doença física, porque a doença física ela é um reflexo desse processo de desequilíbrio. Esses 10 caras que mentiram são as 10 forças de desequilíbrio que nós temos num Malchut separado, num reino que não é o de Deus. Nós precisamos fazer com que o reino de Deus que está dentro de nós, e foi aquilo que Jesus virou para os apóstolos e falou: vocês não estão entendendo nada do que está acontecendo aqui. A busca é a busca do reino, vocês estão preocupados se tem dinheiro para comprar comida. Vocês viram o que viram agora aqui atrás. Esse reino a gente precisa conectar para que se formem 12 novamente. Que esses 10 e esses 12 se unifiquem em um. Esse é o grande processo. Portanto, a cura não é só a cura do corpo, porque a doença do corpo pode ser até um auxiliar para nós. Na verdade,
Tira essa palavra pode, e é sempre um auxiliar para nós quando ela aparece. Se a gente olha em ângulos mais amplos de visão, né? Quem está acostumado a lidar com a realidade espiritual sabe disso aqui, mas ela, apesar de acontecer, ela não é necessária. Porque o grande erro das visões espiritualistas, fatalistas, são de dizer o seguinte: a doença é isso. São os mesmos que perguntam, por que Deus deixou os caras entrarem lá então se ele sabia, né, que... Vamos perguntar quem é Deus, aonde está Deus? Essa é a grande pergunta. Se a gente não encontra essa pergunta, essa resposta dentro de nós, a gente passa a não entender nada. A gente começa a questionar e questionar coisas que têm que ser vistas de forma não linear. E, portanto, a cura, a doença física, apesar de ocorrer por uma razão específica, e apesar desta razão poder nos levar à melhoria, ela não é necessária. E a última coisa, essa letra que está aqui, ó, Mene, em hebraico, letra e número têm a mesma significação. Essa letra tem um número, equivale ao número 40. 40 falou alguma coisa para vocês? Essas duas letras que estão aqui compondo esse nome, desculpa, gente, nos falam primeiro da maternidade divina e depois essa letra está vinculada a fogo. E esta daqui é a água. Então, a união dessas duas letras, essas três letras num sopro, tem significados muito profundos e maiores do que a gente pode imaginar. Nós estamos condenados a trabalhar 40 anos, ou 40 dias, ou o que seja, mas podemos estar libertos pelo fogo do Espírito. A água é o maior símbolo do plano físico. Ou nós não temos 70 a 80 ou 90, dependendo da idade, por cento de água compondo o nosso organismo físico. Ou o planeta Terra não é 3/4 de água. A água é a materialização da luz, que simboliza tudo. Não foi à toa que Jesus também falou para Nicodemos: tem que renascer da água, ou seja, tem que reencarnar, e tem que renascer do Espírito, tem que despertar. Aí não tem linearidade, aí não tem tempo, aí são os 2 anos. Então esse nome ele cura amplamente. Eu vou pegar uma cola aqui do Mário Meira. Vocês querem ver quanta coisa que pode servir? Mas por favor, não vejam isso como receita de bolo, hein? Porque receita de bolo é a pior coisa que existe no mundo. Ou a gente entra dentro do processo e repetir uma receita de bolo. Esse nome aqui defende do chamado anjo da morte. Faz um bolo. Uma receita. Boa, Augusto. Boa. Esse anjo ele vai de encontro ao anjo da morte. O anjo da morte não é a morte física. A morte física, na verdade, não é a morte nenhuma. Ela é somente uma passagem. Morte são outras coisas. Né? E aí, onde estão aqui, né? O conceito de cura vai além das enfermidades. Ele inclui má saúde, má sorte de um negócio, um entrave, relacionamento, problemas emocionais, ansiedade, depressão. Essa ferramenta espiritual, quando vista com esse grau de consciência, nos ajuda a trabalhar isso, para nós e para outras pessoas. Então, eu queria que a gente fizesse essa meditação 5 minutos, depois cantássemos 5 minutos mais, o Maurício quiser, é o fim do nosso encontro. Se vocês quiserem se esticar, quem estiver dormindo, quem estiver sentado no chão. Como é que nós vamos fazer essa meditação? Você nas entrelinhas está falando, deixando um recado aqui no meio das entrelinhas. A gente está diante de uma grande mudança que vai acontecer por aí. Já está, certamente. Já vai acontecer. Então, a gente está correndo o risco de entrar nessa leva de mais 40 anos. Simbolicamente falando. E a gente pode estar ajudando a todo mundo vir para os dois. Exatamente. Porque uma coisa que pode parecer maluquice, gente, cada um diz assim, cada um é responsável por si mesmo. Isso é verdade até um certo ponto. E é verdade, cada um é responsável por si mesmo. Mas a gente acreditar que nós não somos responsáveis pelo outro, é porque nós não estamos entendendo nada do que seja o outro. Que o outro e eu somos a mesma coisa. Então, quando eu ajo em mim, eu estou curando a distância, eu estou transformando pessoas, às vezes, em outros planos completamente. Está lembrando, vem aqui a Nazaré. Como é que o Ho'oponopono surgiu? São constatações
de formas diferentes da mesma realidade. Eu fazer, eu te amo, né? Sou grato, sinto muito, me perdoe, significa que quando eu conecto aqui, ou quando eu faço o mantra de Tara, ou quando eu rezo o meu terço, se eu estiver em estado de consciência que me liga a essa percepção de realidade não linear, impossível, de terra prometida e não de deserto, eu estou fazendo. Então, vamos experimentar fazer aqui. Eu queria convidar a Rosa para conduzir essa meditação com o Meheshi. A Rosa faz isso muito bem, fez para a gente lá em Mendes, então eu queria acompanhar você com a sua voz feminina, não, eles já cansaram da minha voz agora. Mas, desculpe ter falado assim tão de última hora, mas pode ser? Com as vogais naturais dela. Depois a gente canta, quando acabar a meditação, que a Rosa vai conduzir, a gente vai cantar. Lembrar que a música são as maiores asas que a gente recebe. Isso aqui lá em mente foi. Agora a gente pegou um jeito, né? Cada letra, ela é pronunciada de acordo com a sua vogal natural. Vogal natural são os vogais que a gente conhece. A, E, I, O. Agora, cada nome, cada sopro divino tem as suas vogais. No caso, Mem, Re, Shin, são essas letras, e as vogais são Me, Re, Shi. Então, Me, Re, Shi. E 22 vezes. Então, a gente inspira e quando expirar, a gente fala Me, Re, Shi, assim. Vou falar só uma vez. Então, inspira. Me,
Hashem, Kevod, Macotone, Olavo Vai. Bendito seja o seu nome para todos. O que a Rosa está propondo aqui, eu aceitei, ela se disponibiliza um dia por semana a vir aqui, para que ela conduza a meditações em relação aos 72 sopros de Elohim, ao nome de Ainvet, o nome de Deus de 72 letras. Eu acho fantástico isso. Mas é uma coisa que eu acho que vocês todos estão sentindo, se vocês realmente experimentarem, isso vibra lá dentro, vibra todas as células do corpo físico, transcende para outros veículos. E essa cura é muito ampla, ela pode ser mandada a outras pessoas, ela pode ser mandada para o mundo inteiro. A gente pode usar isso aqui quando a gente à noite estiver na nossa oração pedindo paz para a nossa cidade, para o nosso país, para o nosso mundo. Esse nome ele tem as mesmas letras do nome de Moisés, a sua referência aqui, vira Moshe, isso chama passa para cá. Também tem um sentido isso. Então, tem uma outra, ela vai fazer a Shilak, que é também um nome que está aqui embaixo, vocês não estão vendo, que ajuda a transformação global. Então nós vamos trabalhar, já aceitei, só a gente acertar o dia, depois a gente comunica em breve a vocês. O que ela está propondo é que a gente faça isso até o dia 27 de novembro. Quando a gente estiver trabalhando para esse estado de graça, essa será uma das ferramentas que a gente vai utilizar aqui. Então, obrigado, Rosa. Aceitamos já a sua oferta, vamos trabalhar nela, Maurício.